Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Hoje não será nenhuma aula de nenhuma disciplina, né? Sempre tem no canal essas disciplinas ou curso, alguma coisa do tipo. Mas hoje eu vou começar um conjunto de dicas que eu pretendo trabalhar até o dia 11 e 12, que serão os dias da prova do concurso do IFCE, né? Então eu não pude, não tive como fazer nenhum curso preparatório aqui no canal para os meus alunos a princípio, para quem acessasse o canal, seria de graça, né, sem nenhum custo, mas eu não tive esse tempo, mas resolvi fazer nesses próximos 15 dias que antecedem a prova, eu trabalhar com vocês algumas dicas. Então, claro, isso vai complementar o estudo de vocês. Isso não vai substituir nenhum tempo, não. Isso vai complementar. Então, você que já vem estudando, ouvindo essas dicas, você se atenta mais para aquela questão que eu vou trabalhar aqui. Então, se você não vai fazer o concurso, mas conhece alguém que vai fazer o concurso, envia para ele essa dica, compartilha com ele, né? Tem algum parente, amigo. Então, se você vai fazer também, se liga nessa dica. Então, eu vou trabalhar alguns pontos que eu acredito que vão cair. Eu acredito que esses pontos vão cair na prova. Por vários motivos eu acredito nisso. Não é porque eu trabalho no IFCE, não tem nada a ver. Porque quem vai fazer a prova é outra banca, não tem nada a ver. Mas eu sempre percebi que aquilo que você estuda, focado no cargo que você vai exercer, se a banca for boa e a banca é boa, se você une essas duas questões, aquilo que o cargo exige, com aquilo que você estudou, aquilo que a banca pediu, se você consegue fazer essa conexão de maneira inteligente, você tem uma probabilidade enorme de acertar as questões requeridas pela banca. Então vamos lá. Primeira dica é sobre uma lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro logo no início do mandato dele, né? Essa lei entrou em vigor 60 dias depois que foi publicada, né? Então, ela não entrou em vigor no dia 3 de janeiro, né? Ela entrou em vigor no dia 3 de março, né? Que seria o início das aulas. E aí, essa lei, ela deu 2 anos para as escolas públicas e privadas se adequarem, né? Então, ela passou a valer realmente, ela entrou em vigor, só que ela mesma está dizendo que deu 2 anos. Então, a primeira dica é essa. Essa lei não começou a valer para as escolas no dia 3 de janeiro. Essa aqui está aí, tá bom? Primeira dica é essa. Ela começou a valer 2 anos depois para as escolas. Essa lei foi sancionada nesse dia, no dia 3 de janeiro de 2019. Ela entrou em vigor no dia 3 de março, 60 dias depois, e só passou a funcionar mesmo as escolas trabalhando essa lei, sendo obrigadas a trabalhar essa lei, a obedecerem essa lei, no dia 3 de março de 2021, esse ano, que completaram 2 anos do prazo que foi estabelecido, tá bom? Então algumas pontas soltas na lei que a gente tem que observar. Então, eu acredito que a banca irá cobrar essa parte. Por quê, professor? Porque é uma lei que modifica a rotina da escola. Vou já explicar que lei é essa. É uma lei que modifica a rotina da escola, né? Então, só por isso, eu acredito, por isso já iria trabalhar perfeitamente. Mas por uma confusão que foi gerada a partir dessa lei. O que? As pessoas não leram a lei e saíram dizendo por aí que os concursos públicos não podem ser realizados, as provas de concurso público não podem ser realizadas em sábado, dia de sábado, por causa dessa lei. A lei não diz isso, a lei não garante isso, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, esse é um dos motivos também que eu acredito que
a banca irá cobrar algo parecido com isso que eu vou mostrar aqui, mas se atentem bem nessa questão, entendeu? Você pode ganhar essa questão se você atentar para isso que eu vou falar. Então, porque ela modifica a rotina da escola, né? Ela modifica, porque eu vou ter que fazer provas outros dias. Porque houve essa confusão na cabeça das pessoas, acharem que isso vale para tudo, e não vale. E também pelo fato da própria banca ter marcado a prova, junto com o IFCE, para o dia de sábado. Várias provas irão acontecer num dia de sábado. Então aí já vai desmentir, tirar essa questão. Então eu acredito que isso vai ser cobrado, né? Claro que eu não tenho conhecimento da prova lá, o que vai acontecer, mas olhando, eu acredito que vai ser cobrado. Então, eu vou ler para vocês, vou trabalhar uma questão, depois eu vou ler a lei e dizer o que tem mais nessa lei que pode ser cobrado além dessa questão aqui. Essa questão é uma questão do concurso do IFP, do IFPI, do Instituto Federal do Piauí aqui, né, do Piauí, e foi cobrado no mesmo ano da lei, né, foi em 2019 também. Então a lei diz assim, ó, a questão diz, em recente alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promovida pela lei, aí diz o número, você não precisa decorar número de lei, nenhuma banca cobra isso. 2019, fixaram-se prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência. Eu sublinhei aí, eu coloquei em negrito partes da lei que eu reputo serem princípios. Sempre que estiver lendo algo de uma lei, gente, tente identificar por que aquela lei foi feita. Porque os princípios daquela lei, os princípios que regem aquela lei ali, eles aqui garantem o funcionamento da lei, tá bom? Então, eu coloquei alguns princípios. Aplicação de provas e a frequência. Então, essa lei serve para trabalhar a questão de provas e frequência. Pronto. Há aulas realizadas em dia de guarda religiosa. A mudança legislativa permite que o aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público, quem que vai ser beneficiado? Aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada. Pública ou privada. Alunos matriculados. Então, se você vai fazer um concurso público, você não está matriculado no concurso público, você está inscrito. E aí, quem está fazendo concurso público não é uma instituição de ensino público e privada. Então, você não está matriculado lá e nem é uma instituição de ensino, está entendendo? Então, essa lei não serve para concurso público. Definitivamente não. De qualquer nível, olhe, de qualquer nível a lei estabelece, aqui já diz, tenha assegurado. Eu ter assegurado significa dizer que eu não vou pagar nada. Eu tenho assegurado, é direito meu. Por direito ninguém paga. É direito seu. No exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio aviso, prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Nessa hipótese, assinala-se a alternativa correta. Trocando em miúdos, que lei é essa? Esse era um pedido, esse era um clamor assim, dos adventistas do sétimo dia, principalmente aqui do Brasil, junto à classe política, para que isso fosse colocado em lei. Algumas escolas já faziam isso, mas não era lei. E aí, logo no início do mandato do Bolsonaro, o compromisso dele com esse projeto de lei e foi sancionado. Então, adventistas do sétimo dia ou qualquer outra religião que guarde um dia, seus princípios, guarde um dia. Tudo que acontecer naquele dia poderá ser pago pelo aluno em outro dia, que não seja aquele, é claro. Pronto. A lei basicamente diz isso. Sem nenhum custo, é assegurado para o aluno que seja matriculado em instituição pública e privada. Então, é para instituições públicas e privadas, é para aluno matriculado, ele tem que apresentar um documento,
né? Dizendo o motivo de ele se ausentar naquele dia. Pronto. Vale para provas e frequência. Olha como foi que veio a questão. Diz, nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. A primeira alternativa que nós temos. Letra A critério da instituição de ensino público ou privado, tá certo. A critério da instituição pública ou privada. É ela que decide. Mediante prévio pagamento dos custos extras, a questão morreu aí, pronto. Esse item acabou de cair por terra, porque é direito, é assegurado ao aluno. Então, mediante prévio pagamento, olha quando você lê a lei rápido, ela está dizendo, mediante prévio e motivado requerimento. Quando você lê, a lei tem um prévio aí, eu vou... Então, prévio pagamento, perdeu a questão. Item B, a critério da instituição de ensino público ou privada, mediante prévio pagamento dos custos extras, poderá ser aplicado trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa. Esse finalzinho está correto. Poderá ser aplicado trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa. Está correto. Só que esse é a critério e também, no caso, mediante o prévio pagamento, está errado. C. A critério do aluno e sem custos, poderá ser aplicado trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa. A critério de quem? Do aluno? Não. A critério da instituição. O aluno, nesse caso, ele tem o direito resguardado, garantido, mas quem decide sempre é a instituição. Tá bom? Então, essa letra C, algumas pessoas acham que, ao ser uma lei para beneficiar o aluno, ele pode tudo. Ele pode tudo, inclusive decidir o que ele vai fazer. Não. Ele não decide o dia, ele não decide o que ele vai fazer, ele apenas tem resguardado de não ser feito naquele dia. D. A prestação alternativa poderá ir além dos parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência. Não. Ele vai seguir exatamente os parâmetros curriculares daquele dia. Porque senão, se for além, nós vamos perder a questão da equidade, da igualdade de oportunidades. Não pode ser nem além, nem aquém. Tem que ser igual. Tem que ser igual. E se todos estão errados, só pode estar certa a C. O que a C? Desculpa, a E. O que a E diz? O cumprimento das formas de prestação alternativa substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Exatamente. Então, o que for feito vai cumprir tudo para aquele dia. Se o aluno faltou num sábado e era uma prova, ia ter aula também, pois o que ele fez no dia escolhido pela escola, no outro dia, ele paga tudo o que aconteceria naquele dia com ele, tá bom? Ele quita tudo, ele fica devendo nada, inclusive a frequência. Tudo bem? Então, o que pode ser trabalhado nessa questão? Exatamente isso. Ela dizer o que vai acontecer com esse aluno e de que maneira vai acontecer. Então, eu acredito que vai cair por isso. E o que diz a lei? A lei diz exatamente aquilo que está na parte principal da questão, lá no texto da questão. E aí preste atenção que nos incisos e parágrafo da lei são exatamente as letras A, B, C, os itens da questão. Ele pegou os itens da questão, quer dizer, ele pegou os incisos e parágrafos da lei e dividiu isso em itens lá que ele ia pedir na questão. Então, por exemplo, o inciso 1º diz: prova ou aula de reposição conforme o caso a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa, né? Ele só precisa dizer
para a instituição que concorda com aquele dia e hora marcada, né? Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definido pela instituição de ensino. É a instituição que define. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia deve observar isso, né? O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para quantos? Para todos, inclusive a regularização do registro de frequência. Essa foi nosso item, o último. Olha, tá aqui, ele pegou exatamente o parágrafo 2º e colocou na questão como alternativa correta. Parágrafo 3º diz: as instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos as providências que eu falei no início, né, que já foi adotado. E o parágrafo 4º, uma coisa interessante que pode vir pode ser uma pegadinha ali em algum dos itens que eles podem pedir. O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 da LDB. No artigo 83 da LDB diz que as instituições de ensino militar têm regimento próprio. Logo, esse disposto aí nesse artigo não interfere no regimento da instituição militar de ensino. Então, isso não se aplica, tá bom? Pode ser uma pegadinha aí, tudo bem? Então, todo dia eu vou tentar daqui para lá fazer uma aula, fazer uma dica nesse sentido, explicar bem. Eu sei que passou mais do tempo previsto, eu quis explicar bem algumas coisas que eles podem cobrar, além do que está na lei. Eles não podem cobrar nada fora da lei, mas eles podem cobrar uma interpretação que você poderá ter a partir daí, entendeu? Que muita gente tem quando tem uma lei dessa, todo mundo sai generalizando tudo. E a lei, o que é certo é o que está na lei. O que está fora dela, ele é uma interpretação a partir da lei, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.